Agora, meu caro aluno, voltamos aqui para fazer aquela breve revisão, né, sobre o conteúdo abordado, visando o teu sucesso na resolução das questões de atividade de sala. Vamos lá, então? Olha lá o que nós aprendemos. As grandezas, nós aprendemos, primeiro, olha, as grandezas do estado gasoso, né? As grandezas entre elas, exatamente o que usamos para compreender o comportamento das substâncias que se encontram no estado gasoso. Entre essas grandezas, nós vimos a temperatura, nós vimos a pressão, nós vimos o volume. E assim sendo, sobre a temperatura, nós vimos que a temperatura dos gases mede exatamente a agitação que aquelas moléculas estão sofrendo dentro daquele recipiente, ou seja, mede a agitação de suas moléculas, tá bom? Quanto mais agitada, significa dizer que aquela massa de gás, ela tem uma temperatura maior. E na sequência, nós vimos exatamente, olha, quanto maior for a velocidade, ou seja, de agitação delas, porque ali, com certeza, existe uma maior temperatura. E aí, quando queremos medir a temperatura de uma massa de gás, utilizamos um instrumento, que esse instrumento chama-se termômetro. O que significa termômetro? Termo vem de temperatura e metro é de medir. Então, o instrumento que mede o quê? Que mede a temperatura. E o mercúrio é o que faz parte desse termômetro, porque com o calor ele se dilata. Dependendo do ambiente, o mercúrio dilata, indicando exatamente que temperatura se encontra aquele meio. Já sobre a outra grandeza denominada de pressão, o que nós vimos é que pressão é uma grandeza física que expressa a força exercida sobre um corpo por unidade de área, tá bom? Então, nós vimos, por exemplo, Newton por metro quadrado. Newton é uma unidade de força e metro quadrado é uma unidade de área. Sendo assim, olha aí, nos casos dos gases, pressão nada mais é do que o resultado da força exercida em conjunto por suas partículas sobre a área do recipiente que eu contei. Ou seja, pressão é igual a força sobre área. Beleza? Não esqueça, hein? Porque agora nós vamos revisar um pouco sobre volume. E nós vimos que volume é o espaço que ocupa um corpo, né? Mas, professor, o que é o corpo meu? Gente, corpo é uma porção limitada de matéria com forma definida. Então, qualquer espaço que o corpo ocupe, esse espaço eu chamo de volume. E para trabalharmos com volume, nós precisamos conhecer algumas unidades de medida. E a unidade para o volume é o metro cúbico, tá certo? Porém, quimicamente falando, nós utilizamos também o litro, que 1 litro é exatamente igual a 1 decímetro cúbico, consequentemente igual a mililitro, porque para cada litro existe 1000 mililitros de volume e assim sucessivamente. E eu queria mostrar para vocês era exatamente que 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, existe na área de saúde, muitas vezes você pega a seringa e na seringa tem cc. O que significa 1 cc? Quando eu explico 1 cc na seringa, significa que eu tenho 1 centímetro cúbico. Então, olha aí a palavra centímetro cúbico, de uma maneira simplificada, que se utiliza para medir volume de soro, geralmente lá na área de saúde, tá certo? E aí agora, olha lá, as propriedades que nós vimos também são as seguintes.
As propriedades é de que são variáveis observadas quando se altera o volume, quando se altera a densidade, a pressão e a viscosidade das substâncias que se encontram na fase gasosa. Então, nós vimos temperatura, pressão e volume, porque isso contribui, de fato, nas variáveis densidade, pressão e viscosidade. Valeu? Meu caro aluno, desejamos a você uma boa atividade de sala e já voltaremos para os comentários das questões. Tudo bem? E aqui na atividade de sala, verifica o que você acabou de responder. Observe aí na primeira questão. O que diz a primeira questão? A primeira questão diz o seguinte: a altitude é um fator que influencia as condições ambientais e, por isso, é levado em consideração na prática esportiva. Diante disso, é correto afirmar que o aumento da temperatura causará, letra A, aumento da longitude. Na letra B, o aumento da altitude causará diminuição da latitude. Na letra C, aumento da densidade do ar. Letra D, diminuição da pressão atmosférica ou diminuição dos valores de insolação, quer dizer, dos raios solares. Então, a partir daí agora, meu caro aluno, o que podemos obter como a resposta correta? Vocês viram durante a aula que eu falei sobre a temperatura de ebulição da água ao nível do mar e nas montanhas, em determinadas alturas, né, que nós atribuímos isso como altitude. Por isso, que daquilo que eu expliquei, consequentemente, você era capaz de assinalar a alternativa D, porque diz que diminui a pressão atmosférica, né? Quanto mais alto estivermos, menos pressão atmosférica existirão. Como a água, ao ferver, ela está em movimento, as suas moléculas estão sob efeito de temperatura, elas tendem a passar para a atmosfera, e aí a pressão atmosférica é menor, facilita com que, com menos temperatura, a água consiga ferver. Ok? Vamos aqui só para o comentário, que vai ajudar você a refletir. Foi escolhida a letra D, por quê? Porque à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, o ar se torna mais rarefeito quer dizer menos massa de ar, consequentemente mais leve, exercendo também menos pressão sobre a superfície e com isso, olha só, a pressão atmosférica diminui. Portanto, a alternativa D era a alternativa correta. Vamos agora, então, partir para a segunda questão. E nesta segunda questão, nós temos o seguinte: analisando as alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde a uma propriedade de qualquer substância que esteja no estado gasoso, ou seja, qualquer substância que esteja na fase gasosa. Então, entre essas propriedades, nós sabemos o seguinte: propriedade, a letra A, será que nós temos menor velocidade com maior temperatura? Será que isso é verdade? Olha lá os conceitos anteriormente explicados, hein? Letra B, será que essa propriedade trata-se da divisibilidade? Letra C, a forma definida com que essa substância se apresenta? Ou a propriedade que qualquer substância no estado gasoso apresenta, denominada alta densidade?
ou ainda immiscibilidade, né? O que é immiscibilidade? Immiscibilidade é quando uma substância não consegue se misturar com a outra, tá certo? Densidade é a relação massa-volume, forma é a forma definida que um determinado corpo pode apresentar. Difusibilidade vem da difusão. E aí? Qual será realmente a propriedade de qualquer substância no estado gasoso? Vamos lá? Se você assinalou que é a difusibilidade, essa é a resposta correta. Por quê? Agora partiremos para o famoso comentário. Beleza? Olha só. A letra B, porque diz: a difusibilidade de um gás é a sua passagem espontânea para outro meio gasoso, isto é, seu espalhamento entre outro meio gasoso. Então, se você tem, por exemplo, nós temos o ar atmosférico. Quais são os constituintes do ar atmosférico? Nós temos o nitrogênio, nós temos o oxigênio, enfim, é uma massa gasosa, não é? Ótimo. Eles estão difundidos um no outro. Você não observa quem é quem. No entanto, se você olha a fumaça, você tem ali, resultado de queima, de combustão, você tem o ar atmosférico, mas você também tem algo que está difundido naquele ar. Fumaça, poluição, enfim. Daí, a difusibilidade não corresponde à massa de apenas uma substância no estado gasoso, mas sim de outros meios gasosos, outras substâncias que estão se difundindo entre si. Como exemplo, eu mostrei o ar atmosférico, porque toda hora que nós respiramos, nós temos no ar atmosférico, em cada 100 gramas de ar atmosférico, nós temos 72 de nitrogênio, gramas, 21 gramas de oxigênio, 1 grama de argônio, CO2 e outros gases. Por quê? Porque esses gases, eles estão difundidos uns sobre os outros. Então, eu estou fazendo questão de explicar o significado de difusibilidade, que é para que você, em outras questões, você não... Se, por exemplo, você acertou, parabéns, a letra B era a resposta correta. Mas se você teve dúvida porque não entendeu o significado de difusibilidade, então eis aqui a explicação correta para preparar você para outros conteúdos ou outras questões futuramente. Valeu, meu caro aluno? Então, só uma maneira de expressar e garantir o seu entendimento. Vamos partir agora para o nosso Se Liga no Enem, porque estaremos agora com a terceira questão para ser comentada. E foi no Enem de 2013 que essa questão foi elaborada. Dizia o seguinte: para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura. Sendo assim, observa que, olha lá, como a pressão atmosférica ela interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, observamos que, letra A, olha só, como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, o que acontece? Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, quer dizer, não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Na letra B, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna e altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica
na altura do furo. Letra C, impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna, altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Então, olha só a alternativa correta. Por que que nós temos aqui a letra A como alternativa correta? Por quê? Porque ela impede, olha aí, com a pressão atmosférica no escoamento da água, na situação de que a garrafa foi tampada e destampada respectivamente. Por quê? Porque ela impede a saída da água por ser maior que a pressão interna e que não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna da água. Lembrando que essa garrafa, internamente, ela está sob pressão e muitas vezes aquele furo não permite, dependendo da pressão externa, que aconteça aquele escoamento, né? Então, não é certo de que ela impede a saída da água por ser maior do que a pressão interna, que altera a velocidade de escoamento, sendo proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. E também ela não impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna, que altera a velocidade de escoamento, proporcional à pressão atmosférica. Então, diante do que vocês viram aqui com relação ao enunciado da garrafa, olha aí, que exatamente com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios e com a garrafa destampada, ela observou o escoamento conforme ilustrado, tá bom? Porque a garrafa abriu, existiu uma penetração e assim facilitou o escoamento, tá bom? Moral da história. Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna e não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna da água. Então, nós temos aí, não é da realidade um gás. O que nós tínhamos no ambiente? Nós tínhamos uma garrafa com determinado líquido, tá bom? Então, meu caro aluno, sobre as grandezas, né, que nós abordamos, lembrando que sem pressão atmosférica também não existe vida. Porque nós pressamos, além dos componentes que existem no ar atmosférico, do oxigênio, do nitrogênio, olha aí, o ar atmosférico também ele é muito importante para a manutenção da vida de todos os seres vivos, tá certo? E as propriedades do ar, ou nós vimos aqui, com relação, nós temos aqui as seguintes propriedades: a expansibilidade, a difusibilidade, né? Não confundir expansibilidade com difusibilidade. Expansibilidade, as moléculas estão desorganizadas. Então, de repente, dependendo da área, as moléculas se expandem, né? Agora, difusão não é só se expandir, é se difundir quando naquele ambiente existe massa de outros gases, como acontece com o ar atmosférico. Às vezes a gente pensa que o ar atmosférico só tem oxigênio, porque nós utilizamos o oxigênio para respirar e etc. Mas o ar atmosférico, o oxigênio é somente 21% e o nitrogênio 78%, tá bom? Então nós já abordamos aqui, nesta aula, foram as grandezas de temperatura, que você viu que a temperatura com relação ao ar atmosférico ou às massas de um gás, então quanto maior for a agitação daquelas moléculas, significa dizer que nós temos a matura. Agora compara aqui os três estados físicos. Então, três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então, qual é o menos compressível? O estado sólido, porque as moléculas estão unidas. O líquido, praticamente não existe compressão, mas quando chega na fase gasosa, essas moléculas se expandem. Elas estão desorganizadas. E quanto maior a temperatura, mais desorganização
afastamento dessas moléculas existe. Valeu? Então, muito importante esse conteúdo para vocês, mas aguardamos vocês, com certeza, numa próxima aula. Valeu?